Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom, né? Estamos aqui neste sábado para nós trazermos aqui mais uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Hoje eu quero falar sobre os crentes que realmente, provavelmente eles estão eficientes para fazer parte do primeiro arrebatamento. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E precisamos falar, os demais crentes, eu não sei, os demais aí é com cada um, né? Mas nós temos que falar aquilo que a Bíblia menciona para nós sermos verdadeiros cidadãos dos céus, verdadeiros cidadãos para entrar no reino de Deus, fazer parte do primeiro arrebatamento. Louvado seja Deus. O que define uma igreja dos cidadãos dos céus? A igreja que pertence aos cidadãos do céu, que define ela? Os ritos a cumprir. Primeira coisa, santidade. Santidade. E seguir a paz com todos. Mas seguir a paz com todos ainda não é difícil. Mais difícil que se torna para os crentes é a chamada santidade. O que é santidade? É fugir das coisas deste mundo que vem nos afastar da presença de Deus. Então, quando nós fugimos das coisas desse mundo que vem nos afastar da presença de Deus, automaticamente nós estamos santificando a nossa vida. Louvado seja Deus. Não é só jejum e oração, que tem uns que entendem assim, se eu jejuar e orar, eu já estou santificado. Faz parte também da engrenagem também da santidade. Louvado seja Deus. Mas veja bem aqui em Hebreus 12, versículo 14, que nós vamos ler aqui o que diz as Escrituras. Olha só o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vai ver a Deus sem a santificação. E que é como nós adquirimos a santificação? É quando nós obedecemos os santos mandamentos e andamos na sã doutrina. Então, certamente santificamos a nossa vida, porque quem nos santifica é a palavra. A palavra que nos santifica. Onde está escrito isso? No livro de João 15, versículo 3, o qual o Senhor diz que a palavra santifica-nos, a palavra nos purifica, a palavra nos redime, louvado seja Deus, e a palavra nos lava dos nossos pecados. Então, através da palavra do Senhor é que estamos santificados. Não é através simplesmente de ser crente, mas ser um seguidor do Senhor, conforme diz as Escrituras. Vamos ver aí. Batismos nas águas. Esse é o primeiro ponto para uma pessoa, depois que ele aceita Jesus, começar a se santificar. Batismo nas águas. Mas o batismo nas águas, ela vem com mais partes que vem acompanhando a situação para que a nossa vida seja uma vida de pessoas santificadas para fazer parte da primeira ressurreição. Vamos conferir aí, Mateus 28. Vamos aí em Mateus 28, louvado seja Deus. Vamos aí em Mateus 28, versículo 18 em diante, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que nós conferimos isso aí. Vamos conferir dentro da Escritura. Conferindo dentro da Escritura para o bem do crente, para a melhoria do crente. Louvado seja Deus. Para que verdadeiramente o crente tenha assim uma vida com Deus. Louvado seja Deus. Jesus, né, aproximou, né? Vamos lá. Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 18. Amém? Toda autoridade foi dada ao Filho de Deus, que Deus deu toda autoridade para ele. E ele então disse para os discípulos, isso ele já estava ressuscitado, isso não foi antes de ressuscitar não, ele já estava ressuscitado, ele foi antes desse assunto nos céus. Ele disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Ele promete, estará com todos os crentes até a consumação dos séculos, se essas pessoas fizerem isso aqui, olha só. Por exemplo, aquele que batiza, aquele que ensina, ele tem que ensinar, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho
estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantos que não têm guardado? É uma pena, né, gente? É uma pena que tem ignorado a palavra. Mas a palavra precisa ser obedecida para que verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus, e o Yeshua HaMashiach, qual muitos eu sei que não conhecem, mas outros já conhecem, já sabem que o nome verdadeiro dele é Israel, e o Yeshua HaMashiach, louvado seja Deus, para nós é Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, é a mesma pessoa, tá bem? Louvado seja Deus, é o mesmo Salvador, louvado seja Deus. A seguir, Santa Ceia, né, irmãos? Também tem que participar da Santa Ceia, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 23 e a 30, né? Eu não vou ler, mas está lá a palavra lá falando realmente o assunto que temos que fazer, participar, temos que ter comunhão, louvado seja Deus, aleluia, e comunhão com a igreja, comunhão com ele, fazendo em memorial a morte e a ressurreição. A morte e a ressurreição, agora já pode se fazer com alegria porque ele ressuscitou. Louvado seja Deus, mas precisa lembrar até que ele venha. Louvado seja Deus. Isso está lá no livro de 1 Coríntios 11, versículo 23 a 30. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir com lava-pé. Muitos acham que não precisa lava-pé na ceia. Mas eu gostaria de ler para você entender. Vamos lá. Louvado seja Deus. Isso é mandamento de Jesus. Isso é mandamento do Senhor Jesus. Ah, isso é costume, mas é costume do mestre. O costume do mestre é uma ordem é mandamento. Não tem jeito não. Não tem para onde se escapar. Tem gente que escapa, só faz a ceia, mas não faz a outra parte. Então veja bem aí, está no livro de João, né? A seguir o lava-pés, livro de João, está aí no livro capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 4 ao 17. Nós vamos ler, louvado seja Deus. Hoje eu vou falar até onde der mais ou menos uma proporção aí do horário, né? Para poder não ficar um vídeo muito grande, mas depois, sábado que vem, nós vamos dar continuidade em outro vídeo. Louvado seja Deus, eu recebi essa mensagem, porque essa mensagem é muito grande. Louvado seja Deus. Então veja bem aqui, é João 13, no versículo de número 4 em diante. Louvado seja Deus. Olha só, no livro do Evangelho de São João. Evangelho de São João. Uma pergunta que eu faço para vocês que vão me assistir aí, uma pergunta para vocês que estão aqui. O Evangelho de São João é da Bíblia, é de Deus? É da Bíblia, é de Deus? É de Deus? Me responde, é de Deus o Evangelho de São João? Então é isso que eu quero ouvir. Porque muitos não querem obedecer. Muitos não querem obedecer, então parece que o Evangelho de João não pertence à Bíblia e não é de Deus. Não é verdade? Porque se não obedece esse livro aqui, porque ele está dizendo que esse Evangelho não é de Deus, não é de Jesus, não é do Messias. Dá para entender um troço desse? Porque se eu não obedeço o que está escrito aqui, eu quero dizer que esse Evangelho não é de Jesus, não foi Jesus que ditou, não foi Jesus que falou, não foi Jesus que fez. Porque se eu faço só a ceia, porque está lá escrito no livro de Marcos, está escrito lá no livro de Mateus, está lá escrito também no livro de Coríntios, eu só faço a ceia, mas não aceito o lava-pé, porque eu quero dizer que as outras partes é de Deus, mas essa aqui não é de Deus. Porque não faz, a realidade é essa. Mas esse Evangelho, sem dúvida, é de Deus. É do Senhor Jesus. A realidade é essa. Louvado seja Deus. E a prova está aqui, olha só. Levantou-se Jesus da ceia, tirou os vestimentos de cima, tomou uma toalha, cingiu com ela, e depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. E enxugaram com a toalha, com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabereis agora, compreendereis depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, lava os pés, as mãos, a cabeça, lava tudo.
necessita de lavar, se não os pés, para quê? Para cumprir. Para cumprir a palavra. Agora eu vou dar outro exemplo aqui que tem que cumprir a palavra. Jesus, quando chegou diante de João Batista, no Rio Jordão, olha só, João Batista diz assim: mestre, eu me careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E o que Jesus disse? Deixa por agora, para cumprir as Escrituras. Louvado seja Deus. Deixa por agora para cumprir as Escrituras. Então nós não vamos cumprir as Escrituras também? Nós também não temos o direito, a obrigação, melhor dizendo, de cumprir as Escrituras. Nós temos a obrigação. Não é só direito, não. O batismo de Jesus foi para o direito. Ele falou assim: deixa por agora, porque convém cumprir as Escrituras. Mas o nosso será por obrigação fazer. E quem não faz, ele não faz parte do verdadeiro cidadão do céu. A verdade é essa. Porque esse ditado aqui, esse dito que está aqui, esse dito que está aqui, é para os cidadãos do céu. É para os cidadãos do céu. Então veja bem. Declarou Jesus que já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais estás tudo limpo. Ora, vós estáis todos limpos, mas nem todo porque sabia que Judas Iscariote ia traí-lo. Agora vamos ao versículo 12. E depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa e perguntou: compreendeu o que eu fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e disseis bens porque eu sou. Agora, quem é que vai ficar discutindo com o mestre e Senhor? Quem é que vai ficar discordando do mestre e Senhor? Não tem juízo. Esses tais não têm juízo. Não tem juízo. Porque aqueles que têm juízo, eles não vão discordar do Senhor. Eles não vão discordar do mestre de jeito nenhum. E ele disse: ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque o que eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Eu não sou maior que o Senhor, por que eu vou rejeitar? Eu não sou maior, eu sou menor, porque eu sou enviado dele. Por que eu vou rejeitar? E o versículo 17 diz assim: ora, se sabeis das coisas, bem-aventurados sois se fizeres, hein? Se fizeres, se não fizer, não tem bem-aventurança nenhuma. E uma pessoa que não é bem-aventurada diante de Deus é o quê? O que não é bem-aventurado diante de Jesus é o quê? É salvo? Não é salvo, não tem como ser. Para ser salvo tem que ser bem-aventurados. Você não vê Maria para ser mãe de Jesus, o que ela era? Agraciada, bem-aventurada, entre as mulheres. Para receber a graça de Deus, a glória de Deus, ela tinha que ser bem-aventurada. E Jesus disse: bem-aventurados sois aqueles que o fizeres. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Esse mandamento que define o verdadeiro cidadão do céu, o Santo Evangelho, acompanhado com o Êxodo 20 também, que lá em Êxodo 20 diz: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de vós. E também disse mais: guardarás o sábado, santificarás no dia de sábado, o sábado teu, Senhor, a ele santificar. Quando nós santificamos o sábado, nós queremos dizer para Deus o quê? Que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que Ele fez o mundo em 6 dias, e o 7º Ele deu ordenança de santificação, porque Ele ficou feliz por tudo que fez. A Bíblia diz que tudo que Ele fazia, Ele via e dizia que era bom.
triste por tudo que Deus fez. Ele não está alegre. Para estar alegre, ele tem que dizer: verdadeiramente o Senhor fez o mundo em 6 dias. E o 7º descansou. Descansou entre aspas, porque Deus não cansa, tá, gente? Mas ele separou esse dia e disse para o povo: santifica que eu quero vocês comigo. Eu quero vocês comigo. Eu estou feliz de ter feito todas as coisas e não deixar nada faltar. Eu separei esse dia para isso. Glória! Glória a Deus, aleluia. Ele separou o sábado para isso. Mas quando nós não aceitamos isso, nós entristecemos o coração de Deus. Glória a Deus, é verdade. Nós estamos negando que o Senhor fez o mundo em 6 dias. Nós estamos negando isso. E a gente vê que hoje os ensinamentos evangélicos, não vou dizer ensinamentos bíblicos, os ensinamentos evangélicos diz que não tem nada a ver. Estão negando o soberano Senhor. É como aquele que nega o filho. A Bíblia diz que quem nega o filho nega o pai, mas quem nega o pai nega o filho também. Realidade é essa. Louvado seja Deus. Então veja que ninguém precisa interpretar a Bíblia, pois a Bíblia já está interpretada para nós. Tem gente que fala assim: cada um interpreta a Bíblia de jeito que quer, da maneira que quer. Mentira! A Bíblia já está interpretada, Deus já interpretou, o Espírito Santo já interpretou. A única coisa que precisamos para compreender o que está interpretado do Espírito Santo, ser espiritual. Isso nós precisamos. Glória a Deus, é verdade. Para interpretar, para poder compreender o que já está interpretado. Você vai me dizer que a Bíblia é interpretada cada um interpreta a Bíblia de um jeito? Isso é falácia, rapaz. Isso é mentira. Isso não existe, não. A Bíblia tem que ser interpretada de acordo com o que ela já está interpretada para nós. Agora, se nós não lemos e não compreendemos, está faltando o Espírito Santo, está faltando santidade, está faltando comunhão com Deus, para não compreender ela. Aí está faltando comunhão, aí nós vamos fazer ela de acordo com a nossa vontade, não com a vontade de Deus. Nós não vamos viver ela de acordo com a vontade de Deus, vamos viver de acordo com a nossa vontade. É igual eu faço uma pergunta, está ali o Mateus, está se formando. Eles já ensinaram um bocado de Bíblia para vocês lá? Ainda não, mas vai ensinar, né, no final, você pode ter certeza. Porque os que se formam, eles lêem Bíblia. Para quê? Porque aqui tem todos os parâmetros. Como que deve ser um juiz, como deve ser um advogado. Mas veja se eles entram no plano da salvação. Não entram, porque eles não estão ali lendo a Bíblia preocupados com a salvação. Eles estão lendo a Bíblia preocupados com a sua profissão. É diferente. Então eles vão interpretar a Bíblia do jeito deles, sem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não vai dar ali para isso, não. Eles vão aprender a julgar, eles vão aprender a condenar, eles vão aprender tudo dentro da Bíblia. A Bíblia tem todo esse parâmetro, especialmente no Antigo Testamento, mas até o Novo tem tudo. Todas as autoridades estudam a Bíblia, portanto, se faz um casamento no cartório, o que eles fazem? Eles usam uma Bíblia. Mesmo no cartório, louvado seja Deus. Então veja, que a Bíblia não é de particular interpretação, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Está aí, no capítulo 1, do versículo 20 e 21, que diz: e eis que essa escritura não foi formada por vontade de homens nenhum, mas ela não é de particular interpretação. Ela não é de particular interpretação, conforme muitos dizem. As escrituras, cada um interpreta de um jeito, ela é de particular interpretação. Conversa fiada, rapaz. Conversa fiada. Isso é conversa de quem não quer viver a Bíblia. Isso é conversa de quem não quer fazer a vontade do Senhor. Isso é conversa de quem não quer verdadeiramente entrar no reino, ou está querendo entrar no reino pela janela, não pela porta.
esse que faz isso. Como se diz a falácia. A realidade é essa. Você vê aqui o versículo 20 e 21 de Pedro, né? É 2 Pedro 1, capítulo 1. Louvado seja Deus. Sabendo primeiro isto, que nenhum profecia das Escrituras provém da particular iluminação. Sabendo primeiro isso, que nenhum profecia das Escrituras provém de particular ilustração ou particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade de um homem. Entretanto, homens falam da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, Paulo diz, para que não vamos além do que está escrito. Quantos não querem aceitar a Bíblia, não querem aceitar a interpretação da Bíblia, aí vai além, busca livros secundários, livros que vêm falar da Bíblia, mas não é a Bíblia. Vem buscar outros livros para interpretar a Bíblia. A Bíblia está interpretada. Ô cambada de crente, para com isso de querer interpretar a Bíblia. A Bíblia já está interpretada, é só seguir o que está escrito. Esquece os outros livros, vieram muito depois da Bíblia, e não é Deus falando diretamente nos outros livros, não. É interpretação dos homens. Que coisa! Crente tem que aprender a servir o Senhor de acordo com o que está escrito. E esquecer que interpreta a Bíblia de maneira diferente. Louvado seja Deus. O que ele diz porque é isso? Paulo diz para que a gente não vá além do que está escrito. Vamos ler em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Vamos ver rapidinho aí. 1 Coríntios 4. No versículo de número 6. Louvado seja Deus. O crente, ele quer saber demais, sabe? Ele quer saber demais. O crente quer saber demais. Ele não tem que saber demais, ele tem que saber só aquilo que Deus deu. Só na altura que Deus deu, nada demais. Ele tem que estar dentro da altura que Deus deu. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 4, verso 6. Essas coisas, irmão, apliquei afiguradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendei isso, não ultrapassar o que está escrito, a fim de que ninguém se soberba a favor de um e vai a favor de outro. Dá razão para um e tira a razão do outro. Eu já falo, não vai além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. O que está escrito, está interpretado. É ali que nós temos que obedecer as Escrituras se quisermos ser salvos. Louvado seja Deus. Vamos ver se é verdade? Para compreender as Escrituras, Deus tem que ser, o Espírito de Deus tem que estar nessa pessoa. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus tem que estar nessa pessoa para compreender as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí nós vamos para 2 Coríntios. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 15, número 14 e 15, louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo número 14 e 15, que diz: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Não é segundo, não, é primeiro, irmão. 1 Coríntios. Vamos ver aqui 1 Coríntios, vamos ver. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 2. Eu botei aqui 2 Coríntios, mas é 1 Coríntios 2. É 1 Coríntios 2.
Louvado seja Deus. Nós vamos parar essa mensagem por aqui. Nós vamos ler esse texto e vamos parar por aqui, porque a hora já vai embora e senão o vídeo vai ficar muito grande. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discinem espiritualmente. O homem natural não compreende. O homem natural não compreende. Ele precisa ser espiritual para compreender os santos mandamentos, a sã doutrina, o querer de Deus, a vontade de Deus. Ele precisa ser espiritual. Se ele for segundo, se ele for natural, ele não compreende. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar o vosso coração em nome de Jesus e Deus vos abençoe. Amém.